Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Prefcast, que é o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui para falar das coisas que acontecem na nossa cidade. E já que você começou a nos assistir, não esqueça de deixar o seu joinha aqui. Se você não é inscrito ainda no canal da Prefeitura aqui no YouTube, faça a sua inscrição, nos ajude a divulgar o nosso Prefcast para cada vez mais pessoas, mais cidadãos aqui de Rio Preto que estão interessados em saber sobre as coisas que acontecem aqui na nossa cidade. E hoje o nosso bate-papo é sobre habitação, um tema muito importante, e para isso a gente recebe aqui o diretor da Encop, a Empresa Municipal de Construções Populares, Pedro Nimer. Nimer, prazer recebê-lo aqui no Prefcast, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é meu, poder estar aqui no Prefcast, poder bater um papo com vocês, poder passar para os munícipes as informações, fazer uma prestação de conta do período que a gente está na presidência da Encop. Isso é muito importante, passar essas informações para todos de São José do Rio Preto. A habitação é um tema que desperta sempre muito interesse, Nimer. A Encop passou por um processo de reorganização nos últimos anos, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a empresa, para quem ainda não conhece, o que ela faz, como é que foi essa reorganização? Olha, a Encop é a Empresa Municipal de Construções Populares. No passado ela construía, né, loteamentos. Hoje nós temos parceria com algumas, Pacaembu, MRV, então hoje a Encop é um braço operacional onde ela analisa todas as inscrições, feito a análise das inscrições com os documentos, é repassado para a Secretaria da Fazenda, e a Secretaria da Fazenda, estando tudo em ordem, ela envia para a Caixa Econômica Federal, que é a grande parceira no momento dessas construtoras. Então nós fazemos um papel colaborativo com essas empresas da área de construção. A gente falou dessa reorganização, o que aconteceu nessa reorganização da Encop? Quando nós assumimos a Encop sempre foi uma empresa que ela atua também no social, né? Nós fizemos uma reorganização dos departamentos, uma reorganização nos nossos contratos, tá certo? Com as empresas, onde a gente tem algum recebimento dessas empresas. E hoje, graças a Deus, nós estamos podendo fazer alguns trabalhos sociais que têm sido muito importantes. Um deles é o projeto emergencial, onde, devido a alguns laudos da Defesa Civil e do nosso departamento social, a gente reestrutura uma casa que pode estar em iminência de cair. Nós já estamos no terceiro imóvel que a gente está fazendo isso. A Encop emprega o dinheiro, não é uma reforma da casa, nada mais do que fazer uma adequação para não ter risco e eminência de desabar a casa. Quando tem algum processo e alguma pessoa que tem deficiência também, nós fazemos toda a estruturação de piso. Então nós estamos fazendo isso e depois isso é parcelado para o proprietário da casa. Não que a Encop vai e emprega o seu dinheiro e faz e é gratuito. Não pode. Depois nós fazemos um parcelamento adequado ao que a pessoa tem condição de pagar. Se tiver algum problema estrutural, por exemplo, uma chuva, alguma coisa que tenha abalado a estrutura, ou, por exemplo, tem muita gente que compra um terreninho e começa ali, faz uma construção por conta própria, e muitas vezes essa construção pode apresentar algum risco estrutural. Nesse caso, a pessoa também pode recorrer a essa linha de crédito, a esse auxílio da Encop? Olha, geralmente a gente só faz isso mediante laudos da Defesa Civil. Se o caso é um caso muito sério, mediante isso, nosso departamento de engenharia vai fazer a avaliação, vai fazer uma visitação, vai em loco, faz a visitação, vê realmente a necessidade, a emergência de fazer, e aí nós tomamos posicionamento de fazer. E a obtenção desse crédito, desse auxílio da Encop, funciona igual às inscrições, por exemplo, para a aquisição de uma casa, ou tem algum processo diferente? Tem que passar primeiro pela Encop, primeiro para a Defesa Civil? Qual que é o caminho correto?
Primeiro, quando vem algum pedido, ela vem via a própria pessoa ou por intermédio de algum vereador. Então, a gente, nesse momento, tem todo um ritual a seguir. Primeiramente, a Defesa Civil vai fazer a vistoria na casa e ver realmente a necessidade de poder fazer uma pequena reforma, né? Aí, o nosso Departamento de Engenharia visita, juntamente com o nosso Departamento Social, porque como não tem um pedido, tem mais pedido, e o nosso orçamento não é tão grande... Tem que estabelecer prioridades, lógico, né? Nós temos que estabelecer prioridade. E não é que esses recursos são empregados 60, 70 mil reais na casa, não. Nós estamos fazendo somente o que há necessidade. Eu não posso fazer uma reforma, trocar o portão, fazer uma nova calçada, não é isso. É dar segurança para a pessoa que mora num telhado, numa janela que está muito deteriorada, numa parede que está com um trinco muito grande, na fundação da residência. Então, é uma coisa que tem que ser estudada, bem elaborada e agir com muita justiça. Dinheiro público tem que ser usado com muita responsabilidade e é isso que nós temos feito lá na Encop. Agindo dentro do tempo, da legalidade, respeitando todos os prazos que o setor público determina para poder fazer isso. Ô Nimer, nesse processo de reorganização que a gente estava falando, foi feito também um estudo sobre o déficit habitacional aqui da cidade. Qual que foi o resultado dessa análise? A gente tem esse número? Tem. De 1979 até hoje, nós temos quase 80 mil inscrições. Dessas 80 mil inscrições, 42 a 43 famílias já foram contempladas. Restam de 24 a 25 famílias que ainda dentro desse número não tem toda a documentação que é exigido para ser contemplado no plano habitacional, e uma faixa de 13 mil a 14 mil famílias, eles já constituem um outro imóvel. Então não é permitido pela lei que essa pessoa seja contemplada novamente com uma casa ou um apartamentinho. Então nós ficamos aí hoje. No nosso ponto de vista, é que basicamente é uma coisa meio histórica, um número histórico, na casa de 13 a 15 mil famílias que ainda estão no déficit habitacional, porque elas estão dentro daquele número de 25 que eu te falei, mas também dentro desse número 25 tem muitos que não entregaram documentação completa, e nesses documentos podem constar que ele tem um outro imóvel e que ele não está apto a receber um imóvel do plano habitacional. E isso é uma exigência da própria Caixa Econômica Federal que faz os financiamentos. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida é um programa destinado à aquisição do primeiro imóvel. Então, se a pessoa já possui algum outro imóvel no nome dela, ela já está automaticamente excluída de novos programas de habitação popular, né? Na realidade, é uma lei federal, né? E a Caixa também, logicamente, segue faz a lei federal. Segue a lei federal. A gente citou Minha Casa Minha Vida. Vamos falar um pouquinho sobre esses programas, né? Quais são os programas e as ações adotadas pelo governo municipal para abordar esse déficit habitacional que a gente falou? A gente falou do programa Minha Casa Minha Vida, ele se encaixa nesse contexto. Tem mais algum outro programa que também envolve essa questão do trabalho para fazer frente ao déficit habitacional? Olha, o que a gente tem hábito e costume e está acostumado a ver é o programa Minha Casa Minha Vida, que ele se tornou no governo passado o programa Verde e Amarelo, mas ele não foi colocado em prática. Ele tinha no papel, mas ele não foi colocado em prática. Eu me recordo que nos últimos 4 anos o programa Verde e Amarelo pouco atuou, tá certo? Agora, com a retomada do Minha Casa Minha Vida, retomou o nome Minha Casa Minha Vida nesse novo governo, tá certo? Que foi eleito, logicamente que eles vão dar continuidade. É uma bandeira deste governo do PT atuar muito no social, nas políticas públicas sociais. E o Minha Casa e Minha Vida se enquadra nessas políticas públicas sociais, entendeu? Ô Nimer, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que as pessoas
podem saber e tomam conhecimento se elas estão aptas a participar desses programas habitacionais da Encop? Quais são os passos necessários para se candidatar? A gente já sabe o que não pode ter, que já é ter um imóvel no nome. Mas o que credencia as pessoas a participarem desses programas habitacionais? Agora, no mínimo, 3 anos morando em São José do Rio Preto, né? Ela tem que ter 3 anos, né? Morando aqui já. As que vão participar do faixa 1, que é o Minha Casa e Minha Vida, é o salário até R$ 2.600. Acima disso é faixa 2, faixa 3, tá certo? Agora, quando ela vai fazer a sua inscrição, logicamente que vai ter todo um estudo em cima do nome dela, se ela já obteve uma outra residência ou se ela tem algum outro imóvel já. Se ela não tiver algum outro imóvel e não ter sido contemplado, e ela está dentro desses R$ 2.600, ela está apta sim a poder participar do Minha Casa e Minha Vida. E aí ela entra naquele processo de recolher a documentação necessária, né? Documentos pessoais, exato, comprovante de renda, exato, essas coisas todas, né? Certidão de casamento, se for o caso, né? Para comprovar a situação dela, se realmente ela se enquadra na faixa de renda também, né? Do programa. É isso aí. Muito bem. Ô Nímer, eu gostaria que você falasse também de uma iniciativa bastante bacana da Encop, que foi feita com famílias em vulnerabilidade que moravam no bairro João Paulo II. Qual foi esse trabalho da Encop nesse caso? Olha, essas famílias viviam lá nesse fundo de vale há quase 20 anos. Na realidade, eram 7 famílias, né? Já havia um estudo do nosso departamento social, havia um acompanhamento com eles e viviam realmente em vulnerabilidade, né? Com risco social, e a cidade vai avançando, vai crescendo. Você vê ali, passou anel viário perto, abriu-se ali, asfaltou uma rua, então ficou uma situação um pouco delicada para eles. O prefeito municipal Edinho Araújo, uma pessoa sempre com muita sensibilidade, sempre olhando para os menos favorecidos, nos deu essa missão de poder construir essas casinhas, né, que são casas basicamente iguais da mesma metragem do Minha Casa e Minha Vida, são casas de 49 metros, e a Encop tinha alguns terrenos no Jardim das Oliveiras e no Jardim Santo Antônio. Então fizemos apenas 6 casas, são geminadas, tá certo? Por que 6? Porque constatou-se que uma das senhoras que estavam lá já havia sido contemplada no plano habitacional, inclusive morava no João Paulo. Ela e a pessoa que ela morava, eles venderam a casa. Então eu não pude, dentro da lei, poder contemplá-la com essa casinha. Então a família dela morava aqui, nós chamamos a filha na Encop, a filha conversou com nós, convenceu ela que fosse morar com a filha e assim foi feito, ela foi. E nós fizemos essas casas, 4 no Jardim das Oliveiras e 2 no Jardim Santo Antônio, e graças a Deus removemos de lá, demos dignidade, respeito, boa moradia e um pouco mais de qualidade de vida para eles. Essas casas também, só para você ter noção, me perdoa? Não, pode continuar. Elas não são casas que a Encop está doando para essas pessoas. Nós demos carência de 18 meses e agora, este ano, eles começam a pagar as casinhas da mesma forma que existe as casinhas do Minha Casa e Minha Vida. Existe uma porcentagem, uma lei federal sobre o salário que eles ganham, para eles poderem disponibilizar e poder pagar essa nova residência que eles estão morando. Ô Nímer, é uma dica bastante importante para a gente dar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Você que muitas vezes é contemplado com o programa habitacional, às vezes as pessoas passam por uma situação de aperto, resolve numa situação de desespero se desfazer da casa e depois lá para frente se encontram novamente numa condição de vulnerabilidade social, se enquadrando dentro desta questão do déficit habitacional, mas aí elas perdem o direito, né? Então é bastante importante que as pessoas tenham consciência de que se elas forem contempladas com uma casa de um programa habitacional popular, elas devem fazer de tudo para preservar aquele patrimônio, porque depois ela desenquadra e não consegue de novo, né? Exatamente. Olha, eu quero deixar aqui uma mensagem àqueles que forem contemplados no plano habitacional. A casa é o momento mágico da vida de vocês. A casa é um bem muito importante para vocês. Quando vocês forem contemplados, não tomem esse posicionamento de desfazer ou vender,
Muitos fazem contrato de gaveta. Isso não é correto. Essa casa é uma segurança para vocês e para a família de vocês. Então, nós pedimos sempre, vocês que têm a oportunidade de ser contemplados neste campo de quase 15 mil pessoas dentro do déficit habitacional, procurem aproveitar. É um momento muito importante da vida de vocês e é uma segurança muito grande para quando vocês tiverem mais idade e ter o lar para morar, ter um teto para morar. Ô Nimer, esse trabalho foi feito especificamente no João Paulo II, mas a Encop, a prefeitura, né, os equipamentos sociais da prefeitura estão sempre atentos a novas necessidades, né? Existe a possibilidade de, em surgindo a necessidade, a Encop realizar trabalhos semelhantes em outras áreas importantes também que possam aparecer? Olha, na realidade, Rio Preto nós fizemos que Rio Preto tinha apenas 2 focos de favela. Um era esse e o outro era a Vila Itália, que agora se dá como Favela Marte. Veja bem que Rio Preto é uma cidade abençoada. Tem cidades do porte de Rio Preto que tem mais de 80 focos de favela. Então o prefeito Edinho Araújo, muito atento a essas questões, Rio Preto, uma cidade abençoada, uma cidade que é referência no Brasil. Veja, uma cidade que recebe tantos prêmios, acaba de receber primeiro lugar em saneamento básico. Então é muito importante que a cidade também não tenha esses focos de favela. Olha, falar que nós podemos construir em quantidade, neste momento não, tá certo? Mas mesmo assim a Encop está construindo uma casinha aqui, outra lá onde nós temos os nossos terrenos, para deixar sempre à disposição de uma pessoa que tem uma necessidade, de alguém do poder público, fazer um pedido ou do Ministério Público, você entende? Para ter uma reserva, não é uma reserva grande, mas é para nunca ficar sem uma situação emergencial, uma situação emergencial para poder atender algum município. Uma outra coisa que a gente já falou logo no começo da entrevista, Nimer, com relação a essa questão do déficit habitacional, as parcerias com essas empresas que vêm a Rio Preto é um fator muito importante, né? Isso trouxe um desenvolvimento e uma ferramenta muito importante no combate ao déficit habitacional com essas empresas que vieram para cá e trabalham nesse segmento, né? Olha, é muito importante as empresas serem parceiras do município. Até porque, por exemplo, no faixa 1 você tem direito de usar o cheque paulista, que é quase R$11 mil como entrada. Depois, é financiado pela Caixa Econômica Federal em até 420 meses. É extremamente importante. Com isso. O subsídio da Caixa Federal também. Com o subsídio da Caixa Econômica Federal. Então, é extremamente importante, é muito vantajoso isso. Tá certo? E eles fazem em grandes quantidades. Veja só que lançaram 1.169 agora, mais aqui no Jardim Sul, se eu não me engano, mais 486 casas. Entregamos agora, junto com o prefeito municipal e a Pacaembu, tá certo? Ao lado do Egídio Zani, que é um condomínio deles fechado, que a Pacaembu fez a primeira vez, é lançamento aqui em São José do Rio Preto, entregou 483 novas unidades habitacionais. Então a quantidade deles é muito maior, eles têm uma facilidade maior para fazer. E vamos ser sinceros, qual que é a diferença que teria nas parcelas, às vezes, se o município fizesse? Porque eles têm toda uma expertise, compram matéria-prima em grande quantidade, né? Então eles acabam tendo um custo bastante interessante também, né? O produto oferecido tem um preço bastante competitivo, né? É lógico, você veja bem que tem estudo dizendo que a MRV já entregou mais de 30 mil unidades e a Pacaembu, com esses, está entregando 20 mil unidades aqui na região. Só em São José do Rio Preto, se eu não me engano, já passa de 14 mil unidades. É muito importante isso aí. Essas parcerias são muito importantes. Nimer, a Encop está à frente também de um projeto social lá no Residencial Solidariedade, que oferece cursos, atividades. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse programa também. Esse projeto é o seguinte: quando se entregou as casas do Solidariedade, que são 1.302 ou 1.202 ou 1.203 unidades,
foi programa Minha Casa Minha Vida, foi faixa 1. Todos esses loteamentos que são entregues de residências, o próprio governo federal destina uma verba para a Caixa Econômica Federal e é feito um projeto durante 2 anos, que é um projeto social. Adaptação de território, informações, troca de aprendizados, 16 ou 17 modalidades, hip hop, futebol de salão, corte e costura, computação. E como chegou a pandemia, ele ficou 2 anos parado. Agora, quando terminou a pandemia, existia um pouco de recursos na Caixa, esse recurso era repassado para a Encop, a Encop administrava o projeto. O recurso findou neste ano de 2023. Analisamos, pensamos, até que fomos conversar com o prefeito municipal e o prefeito disse: olha, Pedro, a Encop tem um orçamento, toquem um projeto vocês, levem conhecimento, levem esses benefícios, todos esses benefícios de aprendizados para o bairro Solidariedade. Então, nós estamos agora, como tem toda a estrutura e todo o equipamento, nós estamos dando uma reforma. É uma reforma que não estou investindo muito, mas vou deixar muito bonito o local, muito adequado o local, e a própria Encop hoje vai coordenar esse projeto com o próprio recurso da Encop para poder atender aquelas famílias. E lá também nós criamos a Associação do Bairro Solidariedade. Já registramos e a sede deles será dentro do projeto social, porque a Associação de Bairro ela é muito importante para fazer uma colaboração conosco, a Encop. Trazer informações, levar mensagem para os moradores, conscientização, sempre cuidar do patrimônio público, é deles. Então é extremamente importante. Faz essa ponte, né, do poder público com a sociedade, com aquela localidade, aquela comunidade, né? Exatamente. Nós vamos ter lá oficinas para todas as idades. Vai continuar com 16 modalidades esportivas, corte e costura, computação, hip hop, e também quero fazer palestras lá, levar secretário da Segurança Pública, levar secretário da Cultura, levar secretário de Esportes. É muito importante para a gente fazer essas palestras são muito importantes para conscientizar as pessoas. E o que eu mais gostaria que acontecesse, cada vez mais, culturalmente, aquele bairro avançar e sempre desenvolver o que é bom. E o bom é cuidar do patrimônio público sempre, zelar do patrimônio público, porque isso é deles. Isso que é bacana num programa habitacional, né? Você levar a habitação, que é obviamente muito importante, mas levar também cidadania a essas pessoas, né? Qualificação profissional, uma oportunidade de lazer, de cultura, né? Isso tudo agregado à habitação faz com que esse programa ganhe dimensões muito maiores do que apenas entregar a chave de uma casa para a pessoa, né? Sim, é muito importante. Você tem que dar também estrutura para essas pessoas. Não é só a estrutura das questões públicas, é a estrutura motivacional, é a estrutura de conscientização, é a estrutura de cultura. São todos. E outra, tirar a criança da rua. Tempo que a criança está na rua, essa criança precisa ficar dentro do projeto, aprendendo, desenvolvendo, tá certo? Isso é muito importante. Ô Nimer, eu gostaria que você, para a gente encerrar a nossa entrevista, deixasse aqui para os nossos espectadores, né, para o pessoal que assiste aqui o PrefCast, como é que faz então para as pessoas que quiserem mais informações? Olha, eu quero me inscrever, eu quero participar de um programa habitacional, eu estou precisando sair de uma condição de risco, conseguir uma casa. Como é que faz para se inscrever? Como é que faz para participar desse processo todo? Olha, as inscrições... A gente só vai dar andamento nas inscrições se realmente o governo federal colocar Rio Preto na rota do Minha Casa Minha Vida. Do contrário, inscrições de novos bairros, de novos loteamentos, é direto com quem está fazendo, ou seja Pacaembu, ou seja MRV, ou seja qualquer empresa, certo? Agora, quantas questões do projeto emergencial tem a Encop, eles podem ir até a sede da Encop, tá certo? E aí eles fazem o pedido,
será avaliado, irá ter a visitação tanto do nosso departamento social como a Defesa Civil. Mediante a emergência da obra, nós iremos fazer. Então, procure a Encop, vai até lá. A gente está à disposição para atender todos os munícipes de São José do Rio Preto com o maior prazer. E esses conjuntos habitacionais aí que são feitos pelas empresas parceiras, você pode diretamente procurar essas empresas em seus plantões de vendas, em suas sedes, que eles vão lá te dar todas as informações, documentação necessária, vão te auxiliar na parte do crédito, junto à Caixa Econômica Federal, te dar todos os passos, né, Unimer, todos os caminhos para que a pessoa possa conseguir a documentação necessária e ter aprovação de crédito. Eles cuidam toda dessa parte também, inclusive da aprovação do crédito, né? Exato, eles têm toda a estrutura, estão muito acostumados, tem cada departamento deles próprio para poder tratar de qualquer questão do munícipe. Procurem essas empresas. Tenho certeza que vocês serão bem atendidos. Não tenha receio, vai lá, eles vão levantar e tenha absoluta certeza que o intuito deles é fazer o melhor para vocês, munícipes. Muito bem, nós recebemos aqui o Pedro Nimer, que é diretor da Encop. Nimer, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista, foi muito bacana conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Encop, mais importante, levar esse tipo de informação a você que nos assiste, para saber, né, do trabalho que a Prefeitura faz com relação ao déficit habitacional, com relação às pessoas que precisam de uma moradia, que o poder público está atento e está trabalhando nesse sentido, né? Olha, eu que agradeço, é um grande prazer poder estar aqui, poder fazer essa prestação de conta no PrefCast, poder estar aqui com vocês. O papo é muito bom, quando a conversa é boa, passa muito rápido. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro com vocês, tá bom? Muito obrigado, sempre um grande abraço para vocês todos. Está sempre convidado aqui, tendo novidades, novos programas, outras coisas que surgirem, o PrefCast aqui está de portas abertas. Nós agradecemos. A gente agradece você que esteve conosco até agora. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, deixar o seu joinha. Lembrando que nós estamos no YouTube, estamos também no Facebook da Prefeitura e nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e também Castbox, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer tê-lo aqui conosco e a gente se encontra na próxima edição do PrefCast. Até lá!